Imagina uma paciente que chega ao consultório com esse histórico. Mulher, 30 e poucos anos, chega com uma pasta cheia de anotações, já foi diagnosticada com TAB tipo 2, transtorno bipolar tipo 2, depois com transtorno borderline em outra clínica, depois com TDAH nos adultos, depois transtorno de ansiedade generalizada. Ela já recebeu 4 diagnósticos, pelo menos, feitos por psiquiatras diferentes. Todos competentes. Todos se basearam na literatura médica, se basearam em manuais diagnósticos, na experiência clínica. Ela já tomou antidepressivo, estabilizador de humor, psicoestimulante, e ela até teve melhoras parciais em alguns momentos. E voltou a piorar em outros. E agora ela chega procurando o 5º psiquiatra da vida dela com uma pergunta muito simples. O que eu tenho, afinal? Nesse vídeo eu vou te contar por que essa cena, que é ficcional, é tão comum nos consultórios e o que de fato ela está apontando. Você já ouviu falar em trauma complexo? Ou TEPT-C? Existe uma diferença clínica decisiva entre você viver um episódio traumático e a partir daquele momento você ficar diferente ou se sentir diferente. Muitas vezes, não sempre, esse diferente pode ser o desenvolvimento de um transtorno de estresse pós-traumático. Isso é uma situação. A outra situação é você ter crescido e se desenvolvido, principalmente em infância e adolescência, dentro de um ambiente traumatogênico. E aí, ao invés de ter vivenciado um trauma específico que impactou a maneira que você se sente a partir dali, você vivenciou sucessivos traumas em diferentes proporções, sucessivas situações que você vivenciou internamente como traumáticas, e isso fez parte do desenvolvimento da sua personalidade e passou a compor a pessoa que você é. O trauma clássico, o TEPT, que a gente aprende na graduação, descrito lá na década de 80, ele costuma se referir a um ambiente traumático específico. Aconteceu isso e daí isso deixou de acontecer. Teve essa vivência. Um acidente, um assalto, um episódio de violência sexual, um desastre natural. Agora, uma pessoa que vinha funcionando psiquicamente bem antes desse evento, depois dele fica com flashback, pesadelo, hipervigilância, evita os gatilhos que lembram este episódio, tem resposta de sobressalto exagerada. Mas, e o que é mais importante, a identidade dela permanece íntegra. Ela consegue dizer com clareza, depois daquilo, eu fiquei diferente. O trauma foi terrível, mas ela ainda sabe quem ela é. Agora, no trauma complexo, o problema deixa de ser o que aconteceu e passa a ser o que aconteceu repetidamente durante longos períodos, geralmente dentro de vínculos importantes em fases sensíveis do desenvolvimento emocional. Os exemplos mais clássicos para a gente usar pode ser abuso sexual repetido na infância, negligência emocional crônica, violência doméstica prolongada, humilhação sistemática por figuras de cuidado, ambientes familiares em que o medo era uma constante. E daí os pesquisadores que lideraram essa sistematização clínica do trauma complexo na CID-11, eles argumentaram que nesses contextos o trauma deixa de ser uma memória que retorna, que é o clássico do TEPT. Viveu aquele evento traumático e aquilo fica voltando. No trauma complexo, isso passa a se inscrever como modo do funcionamento psíquico daquela pessoa. A pessoa não tem mais medo do trauma, mas ela passa a operar a partir de uma convicção corporal de que o mundo é perigoso, de que as pessoas machucam, de que tem fundamentalmente alguma coisa errada com ela e de que não é seguro você confiar. E aí eles pegaram aqueles 3 sintomas clássicos do TEPT, que é você ter aquela vivência de reexperimentar aquela experiência, uma revivescência daquilo, ficar evitando tudo que lembra aquilo de alguma forma e ter aquela sensação persistente de ameaça, e acrescentou o que se chama de perturbação do self, da própria organização do self, do seu eu, com 3 características principais que isso pode ser percebido através da desregulação afetiva. Então a pessoa tem dificuldade persistente de modular as emoções e aí pode oscilar entre explosões intensas de raiva ou angústia e oscilando com estados de anestesia afetiva, dissociação emocional. Então você vê por isso que muitas vezes confunde com o diagnóstico de borderline, né? Tem dificuldade marcante para experimentar emoções positivas de forma saudável. O outro conceito é o do autoconceito negativo, uma vivência crônica de vergonha, de culpa, da sensação de estar estragada ou de ter algo fundamentalmente errado consigo mesma. E não é só um conceito que está abalado por um episódio específico, por exemplo, um episódio de depressão ou uma depressão bipolar, mas é uma estrutura da forma como sua autoimagem foi construída. E o terceiro conceito é das dificuldades relacionais.
E é aqui onde o quadro fica particularmente doloroso. A outra pessoa é vivida simultaneamente como necessária e perigosa. E aí aparece uma combinação típica de hipervigilância interpessoal, medo de abandono e oscilação entre dependência e afastamento. E uma leitura constante de sinais de rejeição, sensibilidade extrema a qualquer ruptura de vínculo. E aqui está a chave, que diferentemente dos sintomas de TEPT clássico, que normalmente são intermitentes, ligados a gatilhos, né? Podem ficar muito tempo sem aparecer. Quando você tem esse distúrbio do self, do TEPT complexo, esses sintomas eles são persistentes e pervasivos, que é isso, ele afeta todos os fenômenos da tua mente o tempo inteiro. E vai aparecendo em diferentes contextos, mesmo quando você não tem lembretes traumáticos daquele gatilhos, quando você não tem gatilhos. E essa pervasividade é que é o central. Então deixa de ser uma memória e vira uma organização do self. E aí volta comigo naquela paciente do começo. Deixa eu te dar mais detalhes agora. Uma mulher com 30 e poucos anos, chega me dizendo que acha que é bipolar, porque ela tem oscilações de humor importantes, períodos em que ela se sente exaltada e produtiva, e períodos que ela se sente completamente desabada. Ela tem dificuldade importante para regular as emoções em situações interpessoais, impulsividade, em discussão com o parceiro, coisa que ela diz e depois lamenta, rompantes de raiva seguidos de culpa intensa, autoimagem que oscila muito, medo de homens em geral, não medo de um período específico, mas assim um medo difuso, uma hipervigilância crônica, um retraimento social, sensibilidade extrema à rejeição e a mal entendidos, coisas pequenas que ficam ruminando aí por dias. E ela também relata sintomas que se intensificam expressivamente no período pré-menstrual. Gente, quantas vezes a gente não ouve essa história no consultório? E tem história familiar significativa de transtorno de humor, uma tia que tem bipolaridade, uma mãe com depressões recorrentes. Perceba que eu não estou me baseando em caso nenhum específico. Eu inventei uma história, mas isso é muito comum. E se a anamnese parasse aqui, provavelmente a gente aventaria a hipótese de TAB2, pela genética, pela predisposição, o TAG ali pela hipervigilância. Estou pegando conceitos centrais, né, para o propósito aqui do vídeo. Pela desregulação emocional, ali o borderline, a sensibilidade à rejeição, até uma paranoia ali no meio, né? E assim, de alguma forma, a gente consegue construir uma narrativa em que os diagnósticos se encaixam. Mas é por isso que a anamnese é tão importante, por isso que tempo de consulta é importante. E por isso que confiança e vínculo é importante para o paciente se abrir. Porque daí é quando aparece, é quando você tem oportunidade para deixar aparecer, e quando você constrói pré-requisito para que apareça, que é a questão do vínculo mesmo, os traumas repetidos do passado, a exposição sexual precoce, por exemplo, ou adultos que sexualizavam de alguma forma a presença dela, um episódio específico de abuso por alguém da família, que ela mesma só foi entender que aconteceu depois de muitos anos. E aí, quando você vai pegando esses traumas repetidos, viver num ambiente de violência doméstica em que você vai ter que ficar hipervigilante o tempo inteiro, porque senão vai rolar muita agressividade e tudo mais, são traumas repetidos. E a experiência traumática para aquela pessoa, aquilo foi traumático para ela, não precisa ser traumático para você. Ai, comigo não teria sido traumático. Legal, ótimo, parabéns para você. Mas para aquela pessoa foi, né? Então, conforme você vai descobrindo com tempo e vínculo esses dados, a compreensão psicológica do caso vai começando a fazer mais sentido. Na verdade, a formulação causal vai fazendo mais sentido. Então, aquela labilidade, ela deixa de poder estar associada à bipolaridade, pode estar associada ao trauma. O que parecia borderline é um eixo nessa perturbação do self. O que parecia o TDAH pode ser uma hipervigilância traumática, por isso que ela não consegue focar nas coisas, porque ela está hipervigil com essas ameaças. O que parecia ansiedade é só esse senso persistente de ameaça. Eu não estou dizendo que os outros diagnósticos estariam errados nessa situação, ou que eles estavam errados, né? Porque você pode ter comorbidades, uma coisa não exclui a outra. Mas o eixo organizador embaixo disso tudo ainda não tinha sido nomeado. E aí vai virando esse quebra-cabeça ou ainda essa colcha de retalhos. E vamos olhar isso um pouquinho mais de perto, né? A desregulação afetiva do trauma complexo, ela pode se sobrepor fenomenologicamente à labilidade do transtorno bipolar tipo 2. Né, que vai ficando um pouquinho mais difícil de caracterizar. Quando você tenta caracterizar a hipomania em pacientes ansiosas, por exemplo, você muitas vezes consegue fechar todos os critérios, sem ser hipomania. E você só descobre que não era, na verdade, através da fenomenologia. E eu tô sorrindo pra não chorar, porque assim, você só consegue fazer isso com o tempo, né? Mas tudo bem, isso é outra coisa. Hipomanias breves e francas, elas realmente precisam ser diferenciadas de estados de hiperativação ansiosa, que respondem a estressores interpessoais. E para isso você precisa reconstruir longitudinalmente toda essa história. Não dá para fazer uma consulta transversal.
Ah, hoje você teve isso, agora você teve aquilo, vamos juntar tudo isso, encaixou no DSM-10, fechou critérios diagnósticos. Meu Deus! Se diagnóstico a gente fechasse simplesmente fazendo checklist em DSM, não precisaria existir literatura médica, né? Bastaria o checklist e estava tudo certo. Mas a gente precisa ter todo esse entendimento. Fora as questões orgânicas que eu nem estou trazendo para esse ponto. E ainda, nessa confusão toda, eu nem mencionei o TEA, o transtorno do espectro autista. O esforço crônico de camuflagem social, masking, a sensibilidade sensorial aumentada, desregulação sobre estresse interpessoal, a leitura constante de sinais do outro. Tudo isso pode aparecer em todos esses quadros e eles podem também coexistir. Então, precisa distinguir a trajetória de formação daquele sintoma, a experiência subjetiva do paciente com o sintoma, com a fenomenologia, e entender o que é cada uma das coisas. E que, de fato, lembrando, sempre podem coexistir. Nada disso é excludente. Mas é importante entender quando o eixo organizador é o trauma. Porque tratar exclusivamente como humor, ou como personalidade, ou como ansiedade, vai dar um alívio, muitas vezes, e dá, graças a Deus, mas parcial. E os mecanismos basais que estão sustentando aquele sofrimento seguem lá. Aí é aquela pessoa que fica dependente do remédio. E não é o remédio que está dando dependência, é que o tratamento está incompleto o tempo inteiro. Então, precisa nomear as coisas. E assim, a gente só consegue fazer isso com tempo, com estrutura, com compreensão, com vínculo. Não tem mágica. Não tem milagre. Nossa, quem dera tivesse mágica e milagre, seria uma delícia. Mas a gente tem que reconhecer que traumas complexos existem. E a gente, como psiquiatra, também precisa reconhecer isso, porque isso não é um diagnóstico comum médico. É muito mais comum a gente dar esses outros diagnósticos, por isso que essa história ela é tão frequente. E por isso que abordagens multidisciplinares são tão preciosas, porque muitas vezes quem levanta essa bola é a psicóloga. E aí, isso precisa ser tratado de forma conjunta. Hoje, a gente falou do trauma complexo. No próximo vídeo, eu vou trazer sobre o conceito de trauma complexo coletivo. Como que a gente consegue aplicar essa mesma ideia do trauma pensando na humanidade como um todo.